com o conteúdo da disciplina. Bom, nós por aqui. Nós estamos em sistema de vários graus de liberdade. Na aula passada a gente mostrou principalmente como se define a equação dinâmica para sistema de vários graus de liberdade. Aí a gente passou a ver as propriedades que a gente pode, que o sistema pode ter no caso da ressonância. A gente encontrou que o sistema pode ter várias frequências de ressonância e que cada ressonância tem um respectivo modo de vibração, como ela vibra quando a estrutura é excitada a uma frequência específica. A gente mostrou um exemplo lá como se pode calcular de forma manual essas frequências e esses modos de vibração, fazendo o porém que esses métodos para sistemas de mais grau de liberdade não são utilizados. Lá para sistemas de maior grau de liberdade do que 2, que a gente mostrou aí, você utiliza outras metodologias numéricas para calcular essa frequência e esses modos de vibração. Aí nós passamos a mostrar que os modos de vibração eles têm uma propriedade muito importante que a gente hoje a gente vai usar, e é uma propriedade que se chama de ortogonalidade. Os modos de vibração entre eles são ortogonais, e isso permite que a gente possa resolver o sistema de múltiplo grau de liberdade como sendo uma soma de vários sistemas de um grau de liberdade. Então, a gente vai aplicar agora, além daquela propriedade da ortogonalidade, a gente vai usar um teorema que nós chamamos de teorema da superposição modal. Com esse teorema, em conjunto com a ortogonalidade, é possível fazer o que falei, representar o sistema como sendo uma soma da contribuição de vários modos de vibração. Então hoje vamos começar por aí. A gente vai ver, vamos começar com um sistema não amortecido, a ver como é possível representar a equação de movimento do sistema não amortecido utilizando o teorema da superposição modal e a ortogonalidade, e como se dá uma solução para o sistema de vibração livre, né? Para sistema de múltiplo grau de liberdade. Eu vou continuar fazendo os exemplos com 2 graus de liberdade, porque fica simples, mas aí você pode generalizar para vários graus de mais n graus de liberdade. Aí nós vamos passar a ver os sistemas amortecidos. Também sistemas, antes de sistemas amortecidos, sistemas com carregamento, como essa seria a solução dinâmica. E vamos ver sistemas amortecidos. Eu vou só mostrar, para os casos dos sistemas amortecidos, vou mostrar só como se representaria a matriz de amortecimento proporcional. Aquela matriz que eu já falei, que ela se consegue, digamos, vocês vão ver que é possível diagonalizar ela, igual que a gente vai fazer hoje, mostrar como se diagonalizam as matrizes de massa e rigidez, utilizando o teorema da superposição modal e utilizando a propriedade de ortogonalidade. Então, já eu mostrei como é possível diagonalizar utilizando a ortogonalidade a matriz de rigidez e a matriz de massa, que ficaria assumindo que os modos de vibração são normalizados à massa, ficaria uma matriz de identidade. Então, a matriz de amortecimento nós chamamos de proporcional porque é possível diagonalizar. Evidentemente, ela vai ser proporcional ao quê?
a massa e a rigidez, que elas, se a matriz de amortecimento é proporcional à massa e rigidez, e a massa e rigidez pode diagonalizar, então a matriz de amortecimento também se poderia diagonalizar. Agora, esse é um tipo de matriz de amortecimento chamada dessa forma, que possibilita solucionar o sistema de múltiplo grau de liberdade como sendo um sistema também através da superposição modal, né? Como tendo uma superposição de vários modos de vibração. Mas existem outros tipos de matrizes, pode existir matrizes não proporcionais, mas aí se utiliza outra teoria para poder resolver o problema da equação dinâmica, que é a teoria de espaço e estado, né? Mas isso já faz parte de outro curso. Então, e a ideia, já depois de mostrar essa parte para múltiplo grau de liberdade, também esqueci, vamos fazer a representação no domínio da frequência para múltiplo grau de liberdade. Como é que fica essa representação? Lembrem que para sistema de 1 grau de liberdade a gente encontrava uma função de transferência ou função de admitância. E aqui a gente também vai encontrar essa representação, como se relacionam as forças com a resposta através da uma função de admitância. Falo de funções porque realmente vai ser representado como uma matriz. Então vamos chamar de matriz de admitância. Que a gente mostrou também isso em um sistema de 1 grau de liberdade. Aí mostrando essa parte no domínio da frequência, a gente vamos ver também como se define o problema de vibrações aleatórias em sistemas de múltiplos graus de liberdade. Ok, então vamos para finalmente, né, na próxima aula, acho a gente ver com todo esse embasamento teórico, poder entender o método, um modelo discreto que propõe a normativa para avaliar força do vento em uma situação quando podemos representar a estrutura com múltiplo grau de liberdade. A gente já viu um modelo que consegue avaliar força do vento, assumindo que a estrutura é um sistema de 1 grau de liberdade. Eu já falei que isso é possível, no entanto, cumprindo alguma série de condições, que a estrutura seja simétrica e tal, não tenha irregularidades em massa e rigidez, e é possível que a primeiro modo de vibração tenha uma grande contribuição na resposta total, de tal forma que seria uma boa representação só incluir o primeiro modo de vibração. Então, o modelo discreto supera essas limitações e poderia ser utilizado para outras estruturas que tenham algum tipo de irregularidade. No entanto, esse modelo discreto da normativa ele também é limitado, né? Porque se representa a estrutura como sendo um sistema de massa mola em altura, qual uma estrutura real também não é assim, não, mas tem um aporte além do método anterior. Bom, vamos começar então. Então vamos começar vamos fazer hoje, vamos representar primeiro a equação de movimento para o sistema em vibração livre, ou seja, sem carregamento. E antes disso, vamos mostrar aqui o teorema da superposição modal. Você põe aí, eu passei essa apostila, lá você pode encontrar essa equação. Então, o teorema da superposição modal ele diz que nós podemos representar a resposta total do sistema como sendo uma combinação linear ou uma somatória da contribuição da resposta de cada modo de vibração. Ou seja, aqui temos um modo de vibração e temos uma resposta modal para o primeiro modo de vibração. Esse aqui um vetor e esse aqui uma constante. Então, quando falo de combinação linear,
é que eu posso combinar. Cada um desses vetores é independente, independente um do outro. A gente já mostrou que eles são ortogonais, são bem independentes. Portanto, eu posso combinar eles a partir de uns fatores constantes, que esses fatores serão a resposta modal, né? Então, eu posso representar a resposta total do sistema como sendo uma combinação linear de vários vetores independentes. Bom, isso aqui a gente pode representar também de forma matricial. Então vamos mostrar isso de forma matricial. Eu posso unir todos os vetores em uma matriz e aqui eu estou fazendo uma soma, né? Eu poderia representar essa soma como sendo uma matriz vezes uma coluna. Lembrem que isso aqui são constantes, vai variando no tempo, mas são valores constantes. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A matriz modal que a gente já mostrou lá quando você faz análise modal vezes um vetor de resposta modal. Então, esses Q1, Q2, Qn são a resposta de cada modo de vibração no tempo. Então, o teorema, assim, resumindo, da superposição modal pode se resumir em isso aqui. A resposta total é igual a matriz de modo de vibração vezes o vetor de resposta modal. Ok? Então, vamos utilizar esse teorema para solucionar nossa equação dinâmica. Aqui teremos então vamos continuar aqui. Então vamos substituir nessa equação dinâmica, vamos substituir a representação no teorema da superposição modal. Então a gente faz essa substituição e vamos pré-multiplicar essa equação dinâmica pelo lado direito, né? Para quê? Para utilizar a propriedade de ortogonalidade que a gente já mostrou. Quando a gente faz isso aqui, faz uma transformação da matriz de massa, essas matrizes de massa e de rigidez, elas se transformam em matrizes diagonais. Então, vamos fazer essa pré-multiplicação. Portanto, se os modos de vibração eles são normalizados à massa, a gente já falou que nós vamos assumir daqui para frente sempre que os modos são normalizados à massa. Portanto, a matriz de massa ela se transforma em uma matriz de identidade e a matriz de rigidez ela se transforma em uma matriz diagonal das frequências naturais elevadas ao quadrado. Então, nossa equação de movimento se transforma nisso aqui. Então, você tem aqui uma matriz de identidade vezes o vetor de resposta modal em aceleração mais a frequência natural, uma matriz de identidade e frequência natural ao quadrado vezes o vetor. E no caso da vibração livre, que não temos força, seria igual a isso aqui. Bom, vocês veem que, como temos matrizes diagonais, a gente pode representar esse equacionamento como sendo um conjunto de equações independentes. Não depende uma da outra. Então a gente está passando de um sistema acoplado de equações, um sistema de equações diferenciais acoplados a um sistema de equações diferenciais desacoplados. Eles não dependem uma da outra. Portanto, eu posso solucionar isso aqui independentemente dessa aqui. E essa equação aqui é uma equação de um sistema de um grau de liberdade. A gente já aprendeu como fazer ter a solução dessas equações utilizando o teorema da convolução. Então vocês estão vendo que aqui eu estou representando só o grau de liberdade, mas se eu tenho n grau de liberdade, a gente vai ter n equações. n equações representando cada modo de vibração. Então a gente pode, se a gente já conhece a solução do sistema de um grau de liberdade, a gente pode solucionar o sistema. A gente procura a solução para cada resposta modal ou de cada modo de vibração e volta aqui nessa equação para obter a resposta total. Então eu avalio primeiro essas respostas modais
e depois faço a superposição modal e posso ter a resposta total da estrutura. Então esse seria o processo, digamos, utilizando o teorema da superposição modal. Essa equação dinâmica também pode ser solucionada através de integração numérica, utilizando alguns outros métodos aí. Tem um método mais conhecido, o método de Newmark, mas a solução através da superposição modal também dá ótimos resultados, e inclusive ele no caso de sistema de vários graus de liberdade, esse método ele poderia resolver um sistema de vários graus de liberdade utilizando poucos modos de vibração e obtendo uma boa aproximação da resposta. Bom, então vamos lembrar qual era as soluções para o sistema de um grau de liberdade no caso de vibração livre. Então, no caso de vibração livre, a gente tinha que ter condições iniciais de velocidade e deslocamento para conhecer a solução ao longo do tempo. Então, só para lembrar, essa era a solução, utilizando a representação compacta. A gente mostrou essa representação compacta da solução, na qual aqui temos a amplitude e temos a fase, né? A fase, então representa a solução para essa equação aqui seria dada por isso aqui. Então isso depende das condições iniciais, mas são condições iniciais de cada variável de resposta modal, né? Ok? Então aqui temos condição inicial de deslocamento, condição inicial de velocidade da resposta modal, e aqui velocidade e deslocamento. A fase seria dada por essa equação, menos tangente inverso disso aqui. E também posso solucionar a equação 2, e assim vou por cada uma das equações, no caso de sistema de n grau de liberdade, né? Tem 20, aí chego até a número 20, né? Então a solução para o 2 seria igual, né? Porque são sistemas independentes, a solução é a mesma equação, só que muda a frequência natural na representação da solução. O que acontece? Olha, essas condições iniciais são da resposta modal, mas na realidade eu teria as condições iniciais da resposta total, não da resposta modal. Ou seja, botando aqui, eu teria aqui condições iniciais, um vetor de condições iniciais x para o deslocamento 1, 2 até o n. E então, com essa equação aqui, eu poderia encontrar as condições iniciais de resposta modal, simplesmente passando essa matriz para cá e fazendo inversa vezes esse vetor aqui. Assim eu posso encontrar cada uma dessas variáveis que estão nesse equacionamento. Então o que se faz é isso, né? Um problema se daria as condições iniciais de deslocamento total, e eu avalio essas aqui, e essas vão nessas equações, né? Nessas equações. Então logo que eu avalio a resposta modal até a resposta modal de cada modo de vibração, da quantidade, dependendo da quantidade de grau de liberdade, aí eu volto de novo nessa mesma equação, mas já se de forma direta, e calculo a resposta total no tempo. Então esse seria o processo no caso de vibração livre, né? Bom, no caso, quando a gente tem a força, vamos ver isso aí. Supor agora sem vibração livre. Supor um caso quando temos força. Então aqui vamos esquecer as condições iniciais e vamos colocar uma força que varia ao longo do tempo. Então vamos fazer a mesma coisa. Vou ir um pouquinho mais rápido. A gente já esses passos aí que eu mostrei são os mesmos. Eu vou utilizar o teorema da superposição modal, vou derivar ele, vou substituir na equação, vou pré-multiplicar em toda a equação. Aqui do lado direito
Também estou multiplicando pela matriz transposta. Isso aqui com qual objetivo? Já falei, para diagonalizar o sistema ou para criar um sistema desacoplado e que possa representar equações de um sistema de um grau de liberdade independente. Então a gente já sabe que se os modos de vibração eles são normalizados à massa, isso aqui é a matriz de identidade e isso aqui é uma matriz diagonal de frequências naturais. Então temos essa representação. Essa representação aqui também representa um sistema desacoplado. A gente vai ver um exemplo aí com 2 graus de liberdade. Então vamos supor que nossa matriz de modo de vibração é essa aqui. Essa aqui eu vou fazer a transposta. Aqui lembrem como que é a nomenclatura, né? Esse aqui seria o primeiro modo de vibração. Para o grau de liberdade 1, grau de liberdade 2. Se tem mais, esse seria um vetor coluna maior, né? Se tem mais grau de liberdade, portanto a gente teria também mais modos. Primeiro modo, segundo modo, para primeiro e segundo grau de liberdade. Isso é um exemplo só de 2 graus de liberdade para entender aí o problema. Vou fazer a transposta. Transposta seria isso aqui, passar simplesmente diagonal, os elementos fora diagonal para outro, para a parte superior e ao contrário. E nosso vetor aqui de força seria igual, no caso de 2 graus de liberdade, como 2 forças no tempo, uma ubicada no primeiro grau de liberdade e outra no segundo. Então, utilizando essas equações aqui, vamos ver como ficaria essa equação dinâmica para 2 graus de liberdade. Como ficariam as equações? Então fica uma equação assim e outra equação assim. Então vocês estão vendo que agora as forças elas estão sendo multiplicadas pelos modos de vibração, como está sendo multiplicado aqui, né? E aqui também. Então, isso aqui é um sistema de 1 grau de liberdade e esse é outro sistema de 1 grau de liberdade, totalmente independente. Eu posso solucionar essa equação e posso solucionar essa equação da forma que a gente já aprendeu para o sistema de 1 grau de liberdade. Então, a solução, nesse caso aqui, quando temos força, a gente utilizava o teorema da convolução, ou também chamado aí teorema de... esqueci o nome do cara. Duhamel, né? Teorema do Duhamel, que realmente é uma consequência do teorema da convolução. Isso não falo nos livros, às vezes parece o teorema do Duhamel, mas é o teorema da convolução mesmo. Então aqui a gente pode utilizar esse teorema da convolução, para solucionar essa equação e para solucionar essa equação. Então vamos ver a solução para Q1, ou seja, a resposta modal do primeiro modo de vibração. Então temos essa aqui, o teorema da convolução, não sei se lembram dele. E aqui a força seria isso aqui, toda essa parte aqui, né? Que está sendo multiplicada pelo modo de vibração. Por isso eu estou falando aqui o P1 seria a soma aquela que está aqui. Ou seja, a força aqui realmente é uma combinação das duas forças sendo multiplicadas pelas componentes, a amplitude dos modos de vibração. Aqui eu estou apagando a massa, né? Porque lá na equação da teorema da convolução aparece a massa, mas aqui, como a gente utilizou o teorema da ortogonalidade, e a massa desaparece, né? Porque ela foi diagonalizada, os modos de vibração são normalizados à massa e fica a equação sem massa aqui, sem massa na nossa representação da equação dinâmica lá no sistema de 1 grau de liberdade. Aqui parecia uma massa, mas aqui essa massa desaparece como sendo igual a 1. Portanto, o teorema da convolução simplesmente essa massa aqui é igual a 1. E aqui, olha, no seno aparece a frequência natural, porque estou solucionando essa equação, ok? Então essa seria a solução. Se eu soluciono essa integral, a gente mostrou no método para resolver isso, a gente mostrou através do MATLAB.
que ele faz isso aqui também pode ser representado através de uma somatória multiplicado pelo delta I tempo, como obter essa resposta modal, né? E aí a gente vamos fazer, quando a gente chega lá na vibrações aleatórias, a gente volta de novo a ver isso. Bom, então essa seria a solução para esse sistema aqui. Agora vem a solução para a outra equação, que é a mesma equação. O que muda seria, que mudaria? A força agora seria essa aqui, colocando aqui embaixo. Essa seria agora a força. E a gente vai usar a frequência natural 2. E aí você obtém a resposta modal 2. Então, para recompor a resposta total, você volta no teorema da convolução, no teorema da superposição modal. Volta nessa equação, você já tem esse vetor aqui da resposta modal e obtém a resposta total. Ok? Bom, esse seria o processo para solucionar um sistema de múltiplo grau de liberdade utilizando o teorema da superposição modal. Bom, vocês podem ver aqui que nessa somatória eu poderia utilizar, sempre tem 100 graus de liberdade, eu teria 100 modos de vibração, mas não precisa utilizar todos na soma total. A gente vai mostrar um exemplo utilizando 5 graus de liberdade. Vocês podem ver aí que fazendo uma soma de alguns poucos graus de liberdade, você tem uma boa aproximação da resposta total. Ou seja, não todos os modos de vibração têm a mesma contribuição na resposta total. Tem alguns que têm maior contribuição. Por isso é possível utilizar aquele método para utilizando um modo de vibração só para calcular força de vento. Ou seja, há um modo de vibração que tem uma grande contribuição na resposta total, e o primeiro modo de vibração, dependendo da estrutura, na maioria das vezes é aquele que tem a maior contribuição, pode chegar ao 90%, só para falar alguma uma grandeza para você entender, né? E aí vai, depois vem o segundo, tem uma contribuição muito menor, e assim até chegar a uma contribuição do 100%. Você pode chegar a uma contribuição do 99,% da resposta total somente fazendo uma análise de poucos modos de vibração. Não precisa usar os 100 modos, simplesmente 5, 6 ou 10 modos de vibração você chega a uma resposta muito próxima da resposta total, com um grau de exatidão, de precisão muito grande. Então, por isso o sistema esse método ele tem essa vantagem diferente daqueles métodos que integram diretamente a equação dinâmica, que ele se usa aí todos os modos de vibração, mas eles também são eficientes, né? São eficientes na hora de fazer soluções com sistemas de múltiplo grau de liberdade. Bom, então vamos mostrar isso agora. Tem alguma pergunta aí? Vamos mostrar isso agora. Para o domínio da frequência. Lembrem que a gente aqui precisa utilizar esse domínio porque a gente tem que representar o problema da vibração aleatória. Ok, tá ouvindo aí? Tá tudo certo? Só pergunto por... Alô? Sim, profe. Ok. Então, vamos representar isso agora no domínio da frequência, porque a representação, a análise de vibrações aleatórias, ele é feito no domínio da frequência. Então, vamos ver como que se representa o sistema de múltiplo grau de liberdade no domínio da frequência. No sistema de 1 grau de liberdade, a gente encontrou uma relação através de uma função que chamamos de função de transferência ou
de admitância mecânica. Então aqui a gente vai encontrar a mesma coisa, mas sendo uma matriz, não uma função, ou uma matriz de funções, de várias funções. Então vamos ver isso como no sistema sem amortecimento, como ficaria. Então a gente tem a equação dinâmica, e vamos aplicar Laplace, assumindo que não temos condições iniciais no problema. Então esse aqui seria um vetor de acelerações, portanto eu posso aplicar Laplace a cada um dos componentes do vetor e ficaria um vetor multiplicando xs vezes s ao quadrado, né? Um vetor tendo xs e multiplicando s ao quadrado. A mesma coisa faço com o vetor de deslocamento e o vetor de força. Vou utilizar o teorema da superposição modal também aplicando Laplace. Então, vou aplicar Laplace no teorema da superposição modal e ficaria xs e qs. Vou fazer a substituição direto, ficaria assim. Na substituição do teorema da superposição modal, vou premultiplicar. Vamos premultiplicar pela matriz de modo transposta para fazer a diagonalização ou desacoplar o sistema. E nós temos uma coisa dessa forma. E agora vamos... isso aqui, como a gente desacoplou o sistema, representa várias equações de um sistema de um grau de liberdade. O sistema passou de ser um sistema acoplado ao sistema desacoplado. Então temos também equações independentes no domínio da frequência. Ficariam as equações desse tipo. Temos aqui, faço sempre a representação para 2 graus de liberdade. Isso põe na apostila que eu passei, ela está representada para mais graus de liberdade, mas sim, é fácil fazer a generalização mental depois, né? Tem 2 graus de liberdade, são 2 sistemas desacoplados. Este é para o primeiro modo de vibração e esse é o segundo modo de vibração. Então vamos isolar daqui dessas equações o Q, olha, que é a variável de interesse aqui, o Q1 e aqui o Q2. Vamos isolar o Q1, que seria a resposta modal no domínio da frequência, ficaria assim, e o Q2 ficaria assim. Então, a gente pode voltar na resposta total. A gente tem a resposta modal no domínio da frequência, no domínio do S. E a gente pode representar isso também para a resposta total, utilizando o teorema da superposição modal. Então vamos fazer isso aqui. Vou multiplicar. A resposta 1 seria, no caso de 2 graus de liberdade, seria essa amplitude do modo aqui, vezes esse aqui, mais essa amplitude do modo aqui, mais vezes esse aqui. Então nossa resposta seria essa soma desses 2 modos. Se tem a gente mais modos, ficaria mais elementos, né? Você teria esse vetor aqui maior e essa matriz maior em colunas. Lembrando aqui que Q1 e Q2 são essas duas equações, né? Q1 e Q2 são essas duas equações. Então, vocês podem ver aqui que essa parcela ela é a contribuição, no caso do domínio da frequência, do primeiro modo de vibração. Ela está relacionada só com o primeiro modo de vibração. E a outra parcela está relacionada com o segundo modo de vibração. E assim vai, se você tem mais modos, vai ter aí N parcelas que todas estão relacionadas com os modos de vibração. Então essa é a contribuição na resposta total no domínio da frequência de cada modo de vibração. A mesma coisa posso fazer com x2, com a resposta 2. Faço aqui multiplicação dessa amplitude vezes esse componente aqui, mais essa amplitude vezes essa componente aqui. E a gente obtém aí duas parcelas, no caso de um sistema de 2 graus de liberdade. Então aqui temos a contribuição do primeiro modo, a contribuição do segundo. Vocês podem ver aqui a ressonância também, né? Se o S, que vamos analogamente seria a frequência de excitação, se eu vario ela, aí a gente vê que
aqui nesse polinômio pode existir, nessa resposta para o primeiro modo de divisão, pode existir uma singularidade, ou seja, quando esse denominador é igual a zero. Ou seja, quando esse ele varia, vai chegar um ponto que é igual a essa frequência aqui e isso vai para o infinito, essa resposta aqui. A outra não. Mas aqui desse lado também existe um S para o qual gera isso aqui singularidade. Então a gente vê que na equação, na resposta total para a primeira resposta, a gente vê que tem duas singularidades. Se a gente tem mais módulos, vai ter N singularidade. Mas aqui a gente vê de forma separada essa singularidade. A gente mostrou lá as singularidades em uma equação geral que a gente chamou de equação característica, mas aqui você pode ver de forma separada essas singularidades, porque esse aqui é uma representação de um modo de vibração e essa é a representação do outro modo de vibração, estão separados, né? Então você está vendo no domínio da frequência também, quando a gente faz a separação modal, também o problema da singularidade, pois você pode enxergar aqui nessas equações que aqui pode existir ressonância e aqui também. Igual acontece na resposta 2. Aqui pode existir ressonância e aqui também. Se a gente fizesse um gráfico dessas equações, vai sair uma coisa assim. Para a resposta 1 vai ser uma coisa desse tipo, para a resposta 2 vai ser uma coisa assim, parecido, né? Bom, assumindo que os modos de vibração são bem separados, tem uma separação aí suficiente. Então você aqui vai ter a frequência natural 1 e frequência natural 2. A gente vai ver isso depois, a gente vai fazer no MATLAB certinho esses gráficos da funções. Isso aqui seriam funções de fato a gente vai ver, isso aqui já seria a funções de transferência ou funções de admitância. Então aqui teríamos a frequência natural 1 e frequência natural 2. Bom, vou passar isso aqui. Aqui há uma forma só vou comentar, há uma forma de calcular, há várias formas de calcular a contribuição de cada modo. Isso agora não é de nosso interesse. De estabelecer qual seria a quantidade necessária de modo de vibração que você tem que pegar para fazer o cálculo dinâmico, né? De fato, quando você vai fazer uma análise dinâmica em algum desses programas, eles te pedem qual a quantidade de modo de vibração que você vai utilizar. Mas você, antes de falar para ele qual a quantidade, você vai lá em uma parte na qual ele te fala qual a contribuição de cada modo. Mas o que acontece? Que no caso, nesses programas, eles estão feitos para fazer análise dinâmica de sismos. Ok? E no problema dinâmico sísmico, desculpem falar dele, as forças elas sempre são aplicadas em todos os graus de liberdade. Porque a força é aplicada no solo, né? A força aplicada no solo, então isso se transmite pela massa. Seria uma força inercial, uma aceleração do solo vezes essa massa da estrutura, é uma força realmente que é aplicada em todo o grau de liberdade. O que acontece? Que esses programas eles assumem que a força é aplicada em todo o grau de liberdade, problema sísmico. Portanto, assumindo isso, a representação desse cálculo da contribuição modal, ela tem uma suposição importante, né? Que a força é aplicada em todos os modos. Mas se a força não fosse aplicada em todos os modos, essa contribuição não seria a mesma. Essa é a grande diferença. Ou seja, a contribuição modal depende também da forma de aplicação da carga. Se eu tenho a carga aplicada em todos os modos, dá um valor. Se eu tenho a carga não aplicada em todos os modos, a contribuição é outra. A contribuição modal da resposta total
de cada modo de vibração é diferente. Então, eu tentei aqui em algumas aulas mostrar isso, né? Que isso depende da aplicação da carga. Aí vamos somente ter em mente que é possível calcular essa contribuição modal no caso você fazer uma análise dinâmica. Lá em cima é bem bastante utilizado por essa suposição, mas aqui no vento não seria possivelmente muito fácil dizer isso, que a força é aplicada em todos os graus de liberdade. Então, porque ela vai em um lado da estrutura, né? Por um dos lados da estrutura. Então, o melhor tirei de lado essa parte e calcular a contribuição modal. Mas a ideia que tem que levar aí em mente é que essa contribuição depende da posição da carga. Se a estrutura está toda carregada, dá um resultado. Se a estrutura não está carregada totalmente, dá outra contribuição para os modos de vibração. Ela depende da contribuição, da posição da carga. Bom, eu vou representar essas duas equações aqui, x1 e x2, em uma forma compacta. Vou passar isso aqui. Então, essa seria a forma compacta. Então aqui que temos? Aqui temos uma matriz de admitância ou de funções de transferência. Então vemos que multiplicando o vetor de força. Então a gente pode voltar nessas equações e ver que se representaria essa matriz. Então aqui temos P1, P2, P1, P2. Então a matriz fica internamente essas funções seriam isso aqui. No caso H1 seria igual a isso aqui, H12 seria igual a isso aqui, H21 seria igual a isso aqui e H22 seria igual a isso aqui. Essas seriam funções de transferência ou de admitância. Essa matriz ela é simétrica, ou seja, H12 é igual a H21. Se a gente faz uma representação assim mais geral, vou mostrar aqui, ficaria uma coisa assim, olha. Teríamos a gente N graus de liberdade, uma matriz maior, assumindo que temos N graus de liberdade e a força, né? Ok? E a força. Cada componente ou cada elemento da matriz de função de transferência pode se representar, no caso de sistema sem amortecimento, dessa forma. Uma somatória para cada modo de vibração, como sendo isso aqui. Ok? Bom, essa seria a representação no domínio da frequência para sistema de múltiplas gradualidades. A gente não está contemplando ainda, tendo em conta o amortecimento. Então isso que a gente vai ver agora. Vamos ver o amortecimento. Então, com amortecimento. Então, eu vou só mostrar como a gente pode representar o problema com amortecimento utilizando uma matriz de amortecimento proporcional. Proporcional quer dizer que eu posso, que é possível diagonalizar também essa matriz de amortecimento da mesma forma que eu posso diagonalizar utilizando a ortogonalidade as matrizes de massa e rigidez. Então por isso é proporcional, né? Porque ela vai ser proporcional à massa ou à rigidez. Então essa seria a nossa equação dinâmica. Eu estou mostrando aqui um exemplo para 2 graus de liberdade e vou incluir agora a matriz de amortecimento. Bom, então vamos mostrar aqui uma matriz de amortecimento que nós chamamos modelo de Rayleigh, e ela é uma matriz proporcional. Então se chama proporcional por isso, né? Porque é proporcional à massa e à rigidez ao mesmo tempo.
Mas ela poderia ser só a massa, só a rigidez. Não teria problema que você possa representar só a massa, só a rigidez de forma separada. Ou proporcional às duas, né? Não teria problema nenhum. Então, como é proporcional, tem uns fatores de proporcionalidade, né, para a massa e um fator de proporcionalidade para a rigidez. Então, vamos ver, aplicando a ortogonalidade, a propriedade de ortogonalidade, ou seja, φ transposto vezes φ, é só para ver que eu poderia representar essa matriz ficar diagonal também. Obviamente vai ter que ficar diagonal porque essas matrizes aqui são diagonalizáveis utilizando a ortogonalidade. Então eu vou multiplicar φ transposta vezes esse φ e também vou fazer aqui dentro. Então você olha que ficaria uma matriz de identidade para a massa e uma matriz de frequências naturais para a rigidez. E isso aqui diagonal, portanto essa parte aqui também é diagonal, ou seja, essa matriz proporcional evidentemente também vai ser diagonal. Bom, então sabendo isso, assumindo que os modos são normalizados à massa, vou utilizar esse processo na equação dinâmica para com vibração, com amortecimento. Então vou pegar a equação dinâmica, vou utilizar de novo o teorema da superposição modal, vou substituir aqui vamos colocar, vou substituir aqui, aqui nesse caso vou ter que substituir aqui vou ter que derivar essa equação e derivar duas vezes essa equação. Então ficaria assim, da substituição, e vou pré-multiplicar pela matriz de modo de vibração transposta. Então eu já sei que isso aqui é a matriz de identidade. Essa matriz aqui eu já mostrei lá em cima, essa soma. E essa matriz aqui é a matriz diagonal de frequências naturais. Multiplicando, e aqui do lado direito, as forças multiplicam a matriz transposta de modo de vibração. Mas essa matriz diagonal aqui poderia ser igual ao quê? Da matriz de amortecimento. Vamos assumir que ela é igual a aquela parte que a gente já conhece do sistema de 1 grau de liberdade, que é isso aqui. Duas vezes a taxa de amortecimento vezes a frequência natural I. Então vamos assumir que essa diagonalização aqui, ou essa diagonal, é igual a isso aqui. A uma matriz diagonal igual a isso aqui. Então seria isso aqui, uma matriz diagonal vezes... Por quê? Porque eu quero que... Eu estou querendo que meu sistema... Eu estou passando por um sistema de 1 grau de liberdade, para vários sistemas de 1 grau de liberdade. Eu vou querer que fique exatamente igual como se representa o sistema de 1 grau de liberdade amortecido. Que é com esse fator aqui, né? 2 vezes a taxa de amortecimento vezes a frequência natural. Então, essa matriz ela se diagonaliza assim, 2 vezes a taxa de amortecimento vezes a frequência natural. Isso seria igual ao que está dentro da matriz, dentro desse parênteses. Ok. Então, a gente tem duas constantes para conhecer essa matriz de amortecimento, né? Portanto, eu precisaria de duas equações para poder conhecer essas duas constantes. Não precisa de mais, só duas equações. Se eu tiver só proporcionalidade da massa, que seria só essa parte aqui, eu precisaria só de uma equação. Se eu tiver só proporcionalidade à rigidez, precisaria só de uma equação. Vamos assumir o caso de que é proporcional às duas, a massa e a rigidez. Portanto, precisaria de duas equações. Então, vamos representar essas duas equações. Nós temos que a equação é assim, né? 2 vezes uma taxa de amortecimento para qualquer modo de vibração genérico I, né? Igual a lambda M mais lambda K vezes a frequência natural I. Então eu precisaria uma equação para uma taxa de amortecimento ou uma frequência natural definida I. E precisaria
outra equação. Eu vou isolar daqui a taxa de amortecimento dessa equação, passando 2 vezes Wn para baixo. Aqui se elimina, porque tem uma frequência natural ao quadrado, então fica a frequência natural só lá em cima. E eu vou ter que ter outra equação com outra frequência natural diferente. Então preciso, para poder representar essa matriz de amortecimento, preciso ter a taxa de amortecimento para duas frequências naturais diferentes. De onde surgem essas taxas de amortecimento? De um experimento, você tem que conhecer experimentalmente, para duas frequências diferentes na estrutura, quais seriam essas taxas de amortecimento. Eu mostrei na teoria de sistema de 1 grau de liberdade que existe um método lá que se chama decremento logarítmico. Esse método poderia ser utilizado para calcular as taxas de amortecimento para modos de vibração, aplicando por exemplo, em uma ponte, dá uma pancada, um carro passando com uma lombada, eles bate e a estrutura fica vibrando em vibração livre, e você, com essa vibração livre, você poderia aí tirar, fazendo algum tipo de filtro, só pegar o primeiro modo, o segundo modo de vibração e calcular essas taxas. Há outras técnicas no domínio da frequência, há muitas técnicas para calcular essas taxas de amortecimento, não só essa, estou fazendo só um exemplo dessa possibilidade. Mas há forma de calcular experimentalmente. As primeiras técnicas utilizaram força artificial, mas há outras técnicas que conseguem calcular a taxa de amortecimento, definir a taxa de amortecimento utilizando sem excitação ambiental. Embora o amortecimento é um parâmetro bastante disperso, ele não é fácil de avaliar, ou seja, ele muda, como depende do contexto, ele muda por qualquer coisa, muda pela densidade do ar, ele muda por muitas coisas. Mas a gente conhece umas faixas nas quais a estrutura funciona. A taxa de amortecimento é um parâmetro bem não linear, é bem complicado, não é como a frequência natural. Ele depende de um monte de coisas, inclusive da posição da carga, do nível da carga que será aplicada, da temperatura, enfim, né? Mas a gente conhece uma faixa, mais ou menos, máximo 10% do amortecimento tem uma estrutura. E as normativas já recomendam esses valores, né? Ele fala, olha, para a estrutura tal é 5%, a outra é 2%. E a gente conhece uma faixa, embora é um parâmetro que na resposta total não tem muita influência, porque ele é muito pequeno. Ele é um valor muito pequeno. Então, não é um parâmetro muito que vai ter muita influência na resposta final. Agora, se você coloca muito amortecimento, aí sim vai ter problema. A gente já conhece umas limitações dessa taxa. 5% no máximo, sim. As normas recomendam 5%, já 10% seria muito exagerado colocar, porque aí vai reduzir a resposta, né? Vocês sabem que introduzindo amortecimento no sistema, o sistema consegue dissipar maior energia e a resposta final vai ser menor. Então, introduzir muito amortecimento na estrutura, se ela não tem, pode ser não recomendável. Bom, essas taxas de amortecimento saem dessas recomendações ou de experimentos que a gente já conhece, tem ideia desses valores. Então, se você já conhece tem ideia desses valores, você poderia aqui colocar esses dois valores. Então, vamos fazer um gráfico de uma dessas equações para você ver. Essa equação aqui, você vê que ela, em relação à frequência natural, ele vai diminuindo, né? É uma relação desse tipo. Assim, se você aumenta a frequência natural, ele vai indo para zero, a taxa de amortecimento. E essa outra parcela aqui, na medida que você aumenta a frequência natural, ele vai indo para o infinito. Então, combinando essas duas equações, você tem uma equação assim. Ok? Então, você ajusta só esses dois pontos, para uma taxa e para outra taxa de amortecimento. Você está ajustando dois pontos
de duas frequências naturais que você tem que escolher aí. Que problemas tem esses modelos? Que ele ajusta, você só dá 2 pontos, né? Mas ele ajusta a frequência, a taxa de amortecimento para o resto de modo de vibração automaticamente. Então, no momento que você dá 2 pontos da taxa de amortecimento, o modelo já coloca o amortecimento para o resto do modo de vibração. E vocês estão vendo que há uma tendência a ir para o infinito. Ou seja, se você tem um sistema de muito grau de liberdade, e você coloca só, o primeiro modo de vibração a taxa é tal, o segundo modo de vibração a taxa é tal. Então o resto do modo de vibração vai ter taxas altas, né? E se seu sistema ele tem contribuição de modo de vibração superiores aos 2 primeiros, aí as taxas de amortecimento dos outros modos vai ser alta. Então seu sistema pode que não, se tem contribuição daqueles outros modos, é possível que ele não vibre, né? Porque colocou taxas altas aí, sem você perceber. Então tem que ter cuidado com esse modelo de amortecimento quando você vai fazer análise dinâmica. Tem que ter muito cuidado, saber escolher, saber como que foi que... Primeiro saber quais são as contribuições de todos os modos de vibração e como é que ficam as taxas de amortecimento para o resto dos modos de vibração, para não criar um sistema sobreamortecido que não vibra e que não representa uma realidade de uma estrutura civil. Então, tem que ter cuidado com esse modelo de Rayleigh, e ele é um modelo muito utilizado em vários softwares. Eles pedem lá e tal, você vai e coloca aí. Mas sim, se você não conhece o problema que pode gerar isso, aí você roda o programa e minha estrutura não vibrou. Você não sabe por quê, porque não entendeu o que está fazendo lá. Por isso o problema de ser só usuário de software. E aí você fica, o software não funciona, ele não funciona, e é você que não sabe, não conhece o problema. Então tem que ter cuidado com isso. Se você não quer se preocupar com esse problema dessas matrizes, utiliza o que eu recomendaria é utilizar só proporcionalidade na massa. Vocês estão vendo que eu assumo só uma taxa de amortecimento e para o resto ele vai para zero. Ou seja, estou assumindo que as taxas de amortecimento superiores são baixas, o que eu não posso assumir que são muito altas. Então essa é uma opção que eu uso muito. Esse negócio aqui ele dá muito problema. Então eu uso só proporcional à massa. Aí quando eu vou fazer análise dinâmica de sistema de vários graus de liberdade, as taxas de amortecimento dos modos superiores eles vão ser baixas e não vou ter problema. A estrutura vai ir para o lado da segurança. Vou ter amplitudes aí maiores, possivelmente da realidade, mas tanto faz. Eu prefiro ir pelo lado da segurança que ir pelo lado de achar que a estrutura não está vibrando. Então tem que ter cuidado com essa representação. Isso aqui só como uma dica enquanto você faça análise dinâmica, e isso não somente para a parte de vento, estou falando para qualquer coisa, no sismo principalmente, você faz análise dinâmica, é bem importante isso que eu estou falando aqui, no caso quando você usa modelos de representação da resposta dinâmica ao longo do tempo. Você vai colocar um sismo aí e solucionar a equação dinâmica. Bom, essas duas equações eu posso representar de forma matricial. Assim, estou representando essas duas equações assim. E se eu conheço essas duas taxas de amortecimento, eu posso encontrar as lambda m e lambda k, passando essa matriz inversa aqui, multiplicando o vetor. Então vou mostrar só um exemplo aqui rapidamente. O que importa aqui não é o exemplo, é só saber que eu posso encontrar uma matriz de amortecimento que posso diagonalizar. Ok? Existe matriz de amortecimento proporcionais que se podem diagonalizar. Portanto, eu posso representar meu sistema
múltiplo grau de liberdade acoplado, é um sistema de múltiplas equações desacopladas em vários sistemas de 1 grau de liberdade. No entanto, vamos mostrar aqui um exemplo como se calcularia uma matriz de rigidez, uma matriz de amortecimento proporcional. Eu tenho aqui uma matriz de massa, uma matriz de rigidez com duas taxas de amortecimento. Sistema de 2 graus de liberdade. Utilizando aquela equação, eu posso calcular da matriz de massa e da matriz de rigidez as frequências naturais. Eu já mostrei como, né? Vou mostrar aqui de novo. Tem essa equação que eu mostrei lá. Calculo lambda 1, lambda 2, que seriam os autovalores, tiro a raiz deles, calculo a frequência natural dos dois. As duas frequências naturais do sistema de 2 graus de liberdade. Com essa frequência natural, vou aqui e calculo lambda m e lambda k. Com lambda m e lambda k, posso calcular com a equação, aquela que eu mostrei, calcular a matriz de amortecimento proporcional. Esse seria o processo, no caso. Isso também eu posso fazer para só proporcional à massa, só proporcional à rigidez. Se é só proporcional à massa, eu utilizaria só uma taxa de amortecimento e uma frequência natural e uma só equação de aqui, né? Por exemplo, 1 sobre Wn1 para a massa e para a rigidez só uma essa equação aqui. Posso calcular lambda k ou lambda m. E também posso encontrar uma matriz de amortecimento proporcional. O que muda se eu utilizo uma ou outra? Esse gráfico que eu estou mostrando, que eu mostrei aqui, né? Se eu uso os dois, eu estou modelando as taxas de amortecimento para o resto de modo de vibração assim. Uma figura assim. E lembrando que os modos de vibração maiores vão ter taxas altas por isso aqui. Está indo para o infinito. Se eu uso só a massa, estou modelando as taxas de amortecimento para o resto de modo de vibração assim. E se eu uso isso aqui, que isso aqui não deveria usar nunca, eu estou modelando as taxas de amortecimento assim, para o resto de modo de vibração. Então isso é o que muda nesse caso. Em todos os casos, a matriz de amortecimento sempre é possível diagonalizar, porque está sendo proporcional a massa e rigidez. E isso é bom para nosso problema, né? Para poder fazer superposição modal utilizando vibração, utilizando amortecimento. Então isso que a gente vai ver agora, assumindo agora, então vamos esquecer de todo esse procedimento que a gente mostrou aí, de como encontrar uma matriz de amortecimento proporcional, que se pode diagonalizar. A gente vai assumir agora que essa matriz é diagonalizável. Pronto. Então, vamos assumir que essa matriz é proporcional e vamos ter essa equação aqui dinâmica. Então, a resposta total, vamos utilizar o teorema da superposição modal de novo. Vamos substituir nessa equação, derivando uma vez, duas vezes, se faz a substituição aqui, se pré-multiplica pela matriz de modos transposta, de novo, novamente. E agora, a gente já sabe que isso aqui é uma matriz diagonal igual a matriz de entidade, e essa matriz de amortecimento se representa assim, na matriz diagonal, como sendo duas vezes a taxa de amortecimento vezes a frequência natural. E isso aqui seria uma matriz diagonal com frequência natural separada. Bom, assumindo que essa matriz de modo é igual a isso aqui, eu calculo a transposta. Portanto, assumindo também 2 graus de liberdade, nosso sistema de equações desacoplado seria assim, para o modo 1, para o modo 2. Então, para solucionar esse sistema aqui de 2 graus de liberdade, que poderia ser mais, né? Eu vou utilizar o teorema da convolução. Então, igual que eu fiz lá com sistemas não amortecidos. Então, o teorema da convolução é esse aqui, para sistema amortecido. Eu já incluí aqui o E, né? Lá no outro caso, no amortecido, esse E desaparecia, porque essa taxa era igual a 0, portanto, isso era igual a 1.
Então aqui aparece CE. E eu vou solucionar primeiro essa equação. E nesse aqui, olha, aqui não, essa massa não deveria aparecer aí, mas eu deixei aí essa massa igual. Então a equação ficaria assim, com a frequência natural. Eu estou utilizando o teorema simples por proposição modal, desculpa, o teorema da convolução. E aqui essas taxas de amortecimento aqui, desculpa, essas frequências naturais são as frequências naturais amortecidas. Então ele é igual à frequência natural com essa equação, né, com a taxa de amortecimento 1. E a força, essa força que vai aqui é o que vem dessa parte, isso aqui, essa parte da equação seria essa força que vai aqui no teorema da convolução, seria essa forças multiplicadas pelas amplitudes dos modos de vibração. E essa seria a solução para o sistema, para a resposta modal 1. E agora a resposta modal para o modo de vibração 2, que seria a mesma equação, só o que muda seria a frequência natural, né? Tendo em conta que aqui vai a frequência natural e aqui vai a frequência natural amortecida, que se relaciona com a frequência natural dessa forma. E a força seria isso aqui, que é uma combinação aqui com a força mais combinado com fatores das amplitudes dos modos de vibração. Ok? Então a gente vai depois, vamos utilizar esse processo. Então o processo aqui seria, vou repetir isso de novo. Você calcula, você tem vários graus de liberdade. Você faz o cálculo da resposta modal para a primeira equação, e a segunda e a terceira, dependendo da quantidade de grau de liberdade que você tem. Você faz o cálculo para cada resposta modal utilizando o teorema da convolução e volta na superposição modal, volta nessa equação. E aqui, e aqui nessa equação, tendo esse vetor aqui, você calcula a resposta total. Esse seria o processo. Igual como a gente mostrou para sistema sem amortecimento. Aqui no caso com amortecimento. Bom, eu vou pular aqui. Então vamos mostrar aqui a representação no domínio da frequência do sistema amortecido, que é bem parecido que o sistema no amortecido. Então temos aí as duas equações já desacopladas do sistema amortecido e vou aplicar a transformada de Laplace assumindo condições iniciais iguais a zero. Então temos isso aqui. Estou aplicando a transformada de Laplace nessa equação. Então a parte de aceleração fica s ao quadrado, a parte de velocidade fica s, aqui vezes essa constante e aqui fica assim. Apliquei a transformada de Laplace nas duas equações. E agora eu vou isolar as variáveis de interesse, o Q1 e Q2, né? Nessa equação e aqui. Q1 seria igual a isso aqui, Q2 seria igual a isso aqui. Agora voltando ao teorema da superposição modal, que seria esse aqui para sistema de 2 graus de liberdade, vou encontrar o x1s em função de Q1 e Q2, multiplicando por essas amplitudes. Então eu vou multiplicar o x1s é φ1 vezes Q1 mais φ2 vezes Q2, que seria isso aqui. Então você volta de novo a ver que temos as contribuições aí do primeiro módulo e do segundo modo de vibração. E aqui também você vê aí o problema da ressonância, né? A gente já mostrou quais são as raízes desse denominador aqui, que surgem lá umas raízes complexas com duas partes. A parte tem a parte da frequência amortecida e a outra parte aí a gente já mostrou
qual é a solução da raiz desse sistema aqui. São duas raízes complexas, no caso de sistema só amortecido, né? E aqui temos a outra contribuição do outro modo de vibração. Aqui vai sair também duas raízes. Então aí vemos o problema também da ressonância, quando o denominador aqui é igual a zero. E o x2 também pode se representar assim. O x2, utilizando essa equação aqui, φ2,1 vezes Q1, φ2,2 mais Q2. Então aqui obtemos esses dois equacionamentos, a contribuição do modo 1 e a contribuição do modo 2. Representando isso matricialmente, vamos assumir aqui que essa parte do denominador é ΔS1, isso aqui seria ΔS2, porque está só relacionado com a frequência natural 2 e aqui frequência natural 1. A gente pode representar isso assim, né? Aqui vemos que isso aqui seria a função de transferência e essa aqui seria a função de transferência, em outra função de transferência. Então, matricialmente fica assim. O H11 seria essa parte aqui, o H12 seria essa parte aqui. H21 seria essa parte aqui, H22 seria essa parte aqui. Estão vendo aqui, só para falar, a representação de cada número. Aqui que está querendo dizer? Está querendo dizer que essa função de transferência está relacionando a resposta em 1 com a força em 1. Esse é H11. H12 está relacionando a resposta em 1 com a força em 2. E aqui H21 está relacionando a resposta em 2 com a força em 1. E H22 está relacionando a resposta 2 com a força em 2. Então aí temos uma matriz de funções de transferência, porque cada um desses componentes é uma função que depende de S, né? Ou seja, cada um dessa função é um gráfico. No caso de 2 graus de liberdade é um gráfico tipo assim, né? Isso aqui é um gráfico que depende do S, depende aqui do S, igual que aqui também vai surgir uma função, e aqui temos uma função também no domínio do S. Então uma matriz, digamos, tridimensional. Ok? Tem alguma dúvida aí? Até aí? Oi? Tem alguma pergunta? Bom. Bom, então, com isso a gente já tem aí ferramentas necessárias para ver aí, vamos ver vibrações aleatórias com múltiplo grau da liberdade, né? Então, aí a gente já mostrou como é a solução dinâmica para sistema de múltiplo grau de liberdade, como você pode fazer através do teorema da convolução, utilizando o sistema de várias equações com um sistema de um grau de liberdade e a representação no domínio da frequência. Então, lá quando a gente mostrou em sistema de um grau de liberdade, a gente mostrou que essa equação aqui tem seu respectivo valor no domínio do tempo, como o teorema da convolução, né? Como a integral de P tal vezes a resposta ao impulso vezes T menos tal, né? Tanto aí de delta de tal. Então, essa era a representação
a gente lá tinha só uma relação entre uma única função de transferência que relacionava a força com resposta, mas aqui a gente tem várias funções de transferência. Então, no domínio da frequência, a gente pode representar isso também com a convolução, mas aqui já surge uma soma, né? A gente não vai ter só uma resposta ao impulso, a gente vai ter várias. Então, no domínio do tempo, essa função de transferência ela é convertida em uma resposta ao impulso. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, nesse vetor aqui, nessa resposta aqui seria x1 igual a força 1 vezes a resposta ao impulso em 1 devido a uma carga impulsiva em 1. Mais, então eu adicionar essa parte aqui, seria a representação no domínio do tempo dessas duas multiplicações, mais, vou tentar aqui escrever P2 vezes a resposta ao impulso 1, 2 T menos tal, né? Vezes delta tal. Então, e assim vai. Se você tem mais grau de liberdade, você vai somando. Então, no domínio do tempo, nossa resposta total seria isso aqui. A convolução da força com a resposta ao impulso 1, que seria a resposta ao impulso em 1 devido a uma força em 1. E a convolução da força em 2 com a resposta ao impulso de 1 devido a uma força impulsiva em 2. Então a gente vai ter aí sua equivalente de resposta ao impulso, ou seja, a transformada inversa de Laplace dessas funções de transferência seriam suas respostas ao impulso, e a notação é desse tipo. Essa seria aqui a transformada inversa de Laplace dessa função, seria a resposta ao impulso em 1 devido a uma força impulsiva em 1. A resposta ao impulso em 1 devido a uma força impulsiva em 2. E assim vai, a resposta ao impulso em 2 devido a uma força impulsiva em 1. Então a gente vai ter 4, no caso do sistema de 2 graus de liberdade, 4 respostas ao impulso, dependendo de onde você coloque essa força ao impulso. E assim, se você tem mais grau de liberdade, teria mais uma somatória que se aumenta. Então a gente vai usar essa representação agora para analisar o problema de vibrações aleatórias. Então vamos passar para vibrações aleatórias. Então, para vários graus de liberdade, vamos fazer o exemplo com só 2 graus de liberdade. Então, como eu falei, a resposta total ela é uma soma, duas convoluções, a convolução da força em 1 com a resposta ao impulso 1, e a força 2 sendo a convolução com a resposta. Aqui eu fiz ao contrário lá, mas é a mesma coisa, não se preocupem por isso, é exatamente igual. Fazer a convolução ao contrário ou como está aqui. Então aqui seria a força 2 fazendo a convolução com a resposta ao impulso em 1 devido a uma força impulsiva em 2. Então ficaria uma soma assim. Se você tem mais grau de liberdade, a soma se aumenta, né? Então vamos fazer um exemplo com 2 graus de liberdade. Quando a gente, e também aqui eu vou representar a resposta em 2, que também seria uma soma, né? Uma soma de convoluções, ok? Que seria a convolução P1 com a resposta ao impulso em 2 devido a uma força impulsiva em 1, e assim vai. A convolução 2 com a resposta impulsiva
a resposta impulsiva em 2 devido a uma força impulsiva em 2. Bom, quando a gente fez para um sistema de um grau de liberdade, a gente fez 2 passos, né, para chegar a relacionar. O objetivo aqui é relacionar o espectro da força com o espectro das respostas. Lá a gente tinha uma força só e uma resposta só, portanto tinha um espectro da força, uma equação lá que era o espectro da força. Lembrem que o espectro da força, o espectro é a transformada de Fourier da função de correlação, beleza? A gente mostrou esse conceito, não vou só lembrar, não vou mostrar de novo. Transformada de Fourier da função de correlação. E a gente tentava procurar essa relação, né? Essa relação a uma equação que relacionava o espectro da força com o espectro da resposta. Qual era o objetivo de encontrar essa relação? No final era conhecer a variância da resposta. A variância da resposta era integral embaixo da curva do espectro. Se a gente conhecer a função, você podia calcular a variância, e com a variância podia calcular a probabilidade ou respostas extremas, como no caso do processo de débito. Lá você conhecia a variância e você poderia definir aí os valores extremos da resposta para poder definir o coeficiente de amplificação dinâmica do vento. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, só que a gente aqui tem várias forças e várias respostas. Portanto, essa representação vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter uma matriz do espectro das forças e uma matriz do espectro da resposta. Então vamos ver, essa representação é matricial. Então lá a gente aplicava 2 passos. Primeiro a gente avaliava a funções de correlação entre força e resposta. Como a gente tem aqui várias forças e várias respostas, a gente vai ter que fazer várias correlações. Então a gente tem aqui nesse caso 2 respostas, 2 forças, a gente vai ter que procurar 4 correlações. Mas eu vou fazer só uma e as outras correlações a gente vai inferir o resultado a partir de fazer a primeira. E depois a gente procurava a correlações entre resposta e resposta. A gente vai ter aqui 2 respostas, mas há 4 combinações. Correlação de 1 com 1, de 1 com 2, de 2 com 1 e de 2 com 2. Tem. A gente vai fazer só para uma e podemos inferir as outras. Isso vai gerar uma matriz de 2 por 2 nos 2 casos. Então, no final, a gente, com essas 2 equações, combinava elas e podia encontrar a relação entre força e resposta. Então, vamos começar com a matriz de correlação entre força e resposta. E vamos fazer só o exemplo para força 1 com resposta 1. A gente teria que fazer força 2 com resposta 1, força 1 com resposta 1, força 2 com resposta 1, força 2 com resposta 1 e força 2 com resposta 2. 4 no total. E a gente tem que passar essas funções de correlação ao domínio da frequência, aplicando a transformada de Fourier. Então vamos começar por a correlação entre P1 e X1. A definição da correlação é essa aqui, a gente já conhece, né? A gente já mostrou em aulas passadas, que é o valor esperado entre essa multiplicação aqui, a função de correlação, né? Estamos aqui mudando o tal, avaliando a correlação, ou realmente a gente está fazendo um produto escalar, uma média do produto escalar entre os 2 vetores, e mudando o tal, está olhando a correlação. O produto escalar é uma medida de correlação. Então, o que eu vou fazer aqui é igual que eu fiz para o sistema de grau de liberdade. Eu vou substituir aqui a resposta x1, que está dada aqui, né?
mas aqui é x1 mais t mais tal. Então vou utilizar essa equação, mas vou substituir o tal por L, para não confundir com esse tal aqui. Esse tal aqui vai ficar L, e vou colocar t mais tal, ou seja, que o t ficaria t mais tal menos L, e esse tal aqui passou a ser L. Então vou utilizar essa equação aqui. Essa equação aqui está representada aqui embaixo. E vou introduzir nessa representação da função de correlação. Então, introduzindo isso aí, ficaria dessa forma, aqui embaixo. E vou aplicar o operador de valor esperado dentro da equação. Esse operador é aplicado às variáveis aleatórias, né? O que é aleatório aí é a força. A resposta ao impulso não é. Ela sai do operador. A resposta ao impulso é um valor igual. Essa é uma constante ao longo do L. Portanto, ele sai do operador e fica somente a parte de força, que é o que é aleatório, dentro do operador do valor esperado. Aí temos aqui as duas equações. Aplica o operador aqui e aplica o operador aqui. Ok? Vou calcular. Isso aqui é a definição da função de correlação, né? P1, estou fazendo a correlação aqui de P1 com P1, P1 com P2. Então, vamos calcular aí o tempo dessa função de correlação, fazendo simplesmente a subtração desse tempo aqui menos esse tempo aqui. Isso daria tal menos L. Tal menos L. Então, isso aqui seria a função de correlação P1 entre P1 e P1. Entre a força 1, estou olhando a correlação entre a força 1 e 1 no tempo tal menos L. E aqui estou olhando a correlação entre a força 1 e força 2 no tempo tal menos L. Então, isso aqui é o que? Isso aí é uma convolução. E isso aqui também é uma convolução. É a equação da convolução. Olha lá em cima como é a equação da convolução. Exatamente igual. Então, dessa forma, a função de correlação entre força 1 e x1 é dada assim. Convolução entre a resposta impulsiva 1 e a função de correlação P1 mais a resposta impulsiva 1,2 com a função de correlação P1, Isso aqui são duas convoluções entre resposta impulsiva e função de correlação. A gente já sabe que se eu aplico a transformada de Fourier nessa equação, isso aqui seria o espectro de P1 com x1, e isso aqui passa a ser uma multiplicação, uma simples multiplicação. A transformada de Fourier disso aqui é a função de transferência, e a transformada de Fourier disso aqui é o espectro da força. Ok? Então ficaria assim, aplicando a transformada de Fourier no domínio, para levar isso no domínio da frequência. Então ficaria em função de transferência assim. Então eu mostrei aí o processo para uma função de correlação. Isso mesmo eu posso aplicar para avaliar. A função de correlação P2, P1 com x2, P2 com x1, P2 com x2. As outras três, né? São 4 no total, porque são 4 combinações entre força e resposta. E aplicando a transformada de Fourier, eu posso ter essas equações aqui. Eu vou tirar aí o IW, a gente já sabe que isso é no domínio da frequência, só para não ficar colocando o IW aí internamente. Então, essas 4 equações eu posso representar de forma matricial. Assim. Então, aqui estou relacionando a matriz do espectro com a matriz de espectro entre força e resposta através das funções de transferência ou a matriz de admitância. Mas a gente quer realmente relacionar força com resposta. Aqui a gente está em um passo intermédio. Aqui é força com resposta,
matriz de densidade espectral de força com resposta, a gente quer relacionar matriz de densidade espectral da força com a matriz de densidade espectral da resposta só, não de força com resposta. Cada termo dessa matriz aqui pode ser representado assim, com essa somatória, dependendo da quantidade de grau de liberdade. Aqui nesse caso eram só 2 graus de liberdade, portanto esse termo aqui seria esse aqui vezes esse aqui, mais esse aqui vezes esse aqui, e assim vai. Esse termo aqui seria esse aqui vezes esse aqui, mais esse aqui vezes esse aqui. Então você poderia utilizar essa equação para representar cada um desses termos, né? E se tem mais grau de liberdade, isso aqui fica maior, né? Bom, então vamos encontrar outra equação para saber qual seria essa, para encontrar outra relação para poder estabelecer a relação entre a densidade espectral da força e a densidade espectral da resposta. Lembre, a gente precisa da densidade espectral da resposta para avaliar a variância e com a variância calcular a probabilidade de resposta extrema. E para fazer isso a gente tem que definir um espectro do vento, ok? Um espectro do vento, e poderia saber a resposta extrema do vento e calcular a força do vento, inclusive para qualquer outro tipo de processo aleatório dinâmico. Bom, então vamos agora ver a função de correlação entre respostas. Então aqui a gente também teria 3 combinações: x1 com x1, x1 com x2, x2 com x1, x2 com x2. Vamos fazer só x1 com x1 e a gente pode inferir aí o resto. Então a função de correlação seria o valor esperado de x1 aqui com x1t mais tal. Eu vou substituir x1 utilizando essa equação lá em cima, essa aqui, e fica multiplicando x1t mais tal. Está multiplicando aqui x1t mais tal. Tudo isso multiplica isso aqui. Vamos aplicar o operador de valor esperado. Ele só aplica nas variáveis aleatórias. A resposta ao impulso sai desse operador, fica fora. E aqui a gente teria o valor esperado de P1 x1t mais tal, e aqui P2 x1t mais tal, ok? Vamos calcular o tempo dessa função de correlação, que isso aqui é uma função de correlação, que seria simplesmente subtrair isso aqui menos isso aqui, que ficaria t mais tal mais m, nos dois. Então seria uma função de correlação e outra função de correlação. A gente vê que a gente faz aqui uma troca de variáveis, simplesmente porque isso aqui não ficaria igual a uma convolução, porque aqui precisa um menos, um valor negativo. A gente assume que m igual a menos m. A gente pode fazer a convolução no outro sentido também. Então ficaria menos m. A gente sabe que se aplicar a transformada de Fourier nessa menos m, ficaria a função de transferência conjugada. Eu falei isso, que a função de transferência é dada por dois lados. A gente só olha uma e são dois lados. O conjugado em torno do eixo zero, né? Tentei aqui fazer um gráfico, mas não deu certo. Se você teria o gráfico assim, dois gráficos, um para lá e um para cá. Você tem aqui um gráfico e do outro lado tem um igualzinho. Esse aqui é o gráfico da função de transferência nesse sentido, e do outro lado seria o conjugado. O conjugado é um valor negativo, porque são variáveis complexas, né? O S é uma variável complexa no domínio da frequência. Igual a gente tem, se a gente tem desse lado uma função de transferência no domínio da frequência, no domínio do tempo também teria uma convolução positiva, uma resposta ao impulso positiva e uma resposta ao impulso negativa, no outro sentido. Ok. Então, com isso, eu simplesmente vou aplicar a transformada de Fourier.
nessa equação. Então aqui a transformada de Fourier da função de correlação, isso aqui é a densidade, função de densidade espectral de x1 com x1, e aqui isso aqui é uma convolução, portanto é uma multiplicação só no domínio da frequência. Isso aqui seria a parte conjugada da função de transferência e a matriz de densidade espectral que relaciona força com resposta. Eu posso fazer isso para o resto das combinações de x1 com x2, x2 com x1, x2 com x2, que são essas que a gente vê aqui. Fazer esse mesmo procedimento. Então a gente só teria essas equações adicionais. Essas quatro equações eu posso representar de forma matricial, que seria isso aqui. Ok? Então aí temos uma matriz de função de transferência conjugada relacionando essas duas matrizes. Bom, a gente vê aqui que eu poderia aqui aplicar a transposta, vou aplicar a transposta. A transposta dessa matriz ficaria assim. A transposta dessa matriz, dessas duas matrizes, essa passa para cá, aplica a transposta, e essa passa para lá, aplica a transposta. Ok? Então, a gente já conhece essa matriz aqui. Vamos procurar ela lá em cima, que era essa aqui. Olha, essa matriz aqui é exatamente essa aqui. Portanto, eu vou substituir aquela matriz. Essa matriz eu vou substituir. Fazendo essa substituição, a gente tem essas quatro matrizes. Opa! Então aqui temos uma matriz, aqui temos a matriz de densidade espectral das forças relacionando a matriz de densidade espectral da resposta através das matrizes de funções de transferência, que são dadas dessa forma. Cada termo da matriz de densidade espectral da resposta pode ser representado como essa dupla somatória. Ok? Então, quando aqui nesse caso a gente avaliava lá no sistema de 1 grau de liberdade, a gente avaliava a variância, a integral embaixo dessa curva aqui, né? De uma curva só. Mas aqui a gente tem 4. No caso do sistema de 2 graus de liberdade, mas se a gente tivesse 20 graus de liberdade, teria uma matriz de 20 por 20. Aí você teria a integral embaixo de 20 por 20, 400 funções. Ou seja, uma matriz de 20, 400 variâncias. Então, isso gera aqui uma matriz que nós chamamos de matriz de covariância. Então aqui a integral embaixo dessa curva aqui daria a variância 1, 1. Essa aqui seria a variância 2, 1, a variância 1, 2 e a variância 2, 2. Essa matriz ela é simétrica, portanto a matriz de covariância também ela é simétrica. Igual vai acontecer aqui com a densidade espectral da força. Vamos ter uma matriz de covariância da força. E no caso da resposta também uma matriz de covariância da resposta. Então eu poderia calcular com essa matriz de covariância a probabilidade. A probabilidade de que x1 é maior que tal e x2 é maior que tal. Pode ser probabilidades individuais ou probabilidades conjuntas, né? Que seria mais complicado, mas é possível através desse processo calcular a probabilidade da resposta ou valores extremos. Eu queria entrar aí a falar o primeiro caso, assumindo que a densidade espectral ela é ruído branco, ou seja, no caso do ruído branco não existe correlação entre P1 e P2, portanto essas partes aqui da matriz fora da diagonal são iguais a zero. A gente teria uma matriz diagonal
e com valores constantes. Esse seria o ruído branco. Mas a gente mete o melhor, que eu vou mostrar um exemplo aí, utilizando o MATLAB. Acho melhor a gente ver na próxima aula. Acho que não dá tempo aí, os 10 minutos que faltam. Eu não quero entrar e ficar pela metade. Tem alguma pergunta até aqui?